Olá, gente, boa tarde. Eu sou o Rodrigo Cascabulho, professor da Escola Tempo de Construir, e hoje a gente vai dar aula para o sexto ano e a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas relações econômicas do cotidiano. Vou compartilhar a tela para a gente começar a nossa aula. Bom, o capítulo 11, a página é 256. Se vocês puderem abrir para acompanhar, 266. Bom, a gente fez a correção das atividades da página 264, que ficou da última aula, né? A gente iniciou a nossa aula, assim, com a correção da página 264, e agora a gente vai falar um pouquinho das relações econômicas do nosso cotidiano. Aqui eu botei um pouquinho do Rio de Janeiro, para a gente ter uma noção do centro do Rio, de como funciona, dessas relações que a gente vai falar hoje, de pontos fixos e fluxos, né? O que são os pontos fixos e o que são os pontos fluxos. Então, eu botei o centro do Rio de Janeiro como exemplo para a aula de hoje. Mas isso a gente pode comparar a qualquer metrópole ou qualquer grande cidade, que envolva a economia, ou seja, todas as cidades. Introdução ao estudo econômico. As relações sociais e o espaço geográfico. A página 266. O estudo da economia busca analisar a produção, transformação, distribuição e consumo de determinados bens e serviços. Todo o processo produtivo de uma economia passa por diversas etapas até chegar ao produto final. Chamamos de relação social as interações estabelecidas entre o indivíduo no interior de um grupo social que podem ser marcadas por intenções entre pessoas, empresas e instituições. Por isso, sem a presença humana, não haveria espaço geográfico. Então, a gente pode perceber que o espaço geográfico ele apresenta diferentes transformações pelo humano, e por isso que a gente pode caracterizá-lo de espaço geográfico. Se não tivesse a presença humana, não teria desenvolvido um espaço geográfico. Os elementos fixos e fluxos que a gente falou. Os objetos fixos se referem às estruturas fixas, como as nossas casas, os prédios, as avenidas, os tribunais. Então, as estruturas físicas se relacionam aos prédios, às nossas casas, o local que a gente vai o dia a dia, a escola. Então, a gente tem objetos fixos nessa paisagem, né, elementos fixos nessa paisagem. E esse conjunto de elementos fixos faz com que haja fluxos, porque a gente tem que ir da escola para casa, da casa para o trabalho, ir no mercado. Então, as pessoas que vivem ou visitam o espaço, as informações que nele circulam, o dinheiro, entre outros elementos, fazem os objetos fixos cumprirem as suas funções. Então, a gente vê que os objetos fixos, eles juntos, quando a gente programa eles juntos, eles geram fluxos. Né, que a gente tem uma imagem do Rio também, que a gente vê o fluxo, o engarrafamento de trânsito como, né, o fluxo ele é desenvolvido pelos fixos, né? A gente precisa se deslocar da nossa casa para ir até um determinado lugar. Trabalho e emprego. A Revolução Industrial fez acontecer uma ampliação na divisão internacional do trabalho, e que alguns países europeus, tais como Inglaterra, França, Holanda, passaram a se especializar na produção industrial, controlando o mercado mundial desses bens, importando produtos primários de suas colônias. O trabalho é toda a atividade realizada por um ser humano, tendo como objetivo fazer e transformar ou obter algo, atender às suas necessidades e às necessidades do coletivo. As relações trabalhistas. Elas ocorrem entre o empregador e o empregado. Existem leis que protegem os direitos dos trabalhadores, com o objeto de garantir uma remuneração digna e boas condições de trabalho. A Consolidação dos Direitos Trabalhistas, a CLT, ela foi sancionada pelo então presidente Getúlio Vargas em 1º de maio de 1943. Mudanças históricas na economia. A página 269, para a gente poder localizar e marcar no livro. O escambo era realizado por produtos extraídos da terra. Cada uma
Cada um possuía seu determinado valor. Dessa forma, gerou o primeiro tipo de riqueza, primitiva, que é extraída da terra ou por meio de atividades ligadas a ela. Com o tempo, algumas mercadorias passaram a ser aceitas e se tornaram moedas mercadorias, sendo utilizado como padrão para a troca e avaliação do preço do produto, como o sal, o gado, o ouro, a prata, são exemplos de moedas mercadorias. O dinheiro é a presença de uma riqueza real produzida pela sociedade, que apenas o Banco Central dos países podem emitir as moedas. O dinheiro é uma mercadoria que, se também estiver abundância no mercado, ele tende a ser desvalorizado. Bom, o ensaio geográfico da página 271, que a gente fez junto em aula, né? Eu vou refazer aqui com vocês, para a gente dar um exemplo, né? Número 1. Você estudou nesse capítulo os conceitos do professor geográfico Milton Santos. Se trata dos fixos e fluxos de uma determinada área ou de uma determinada região. Dessa forma, analise atentamente a imagem ao lado da Times Square, uma das avenidas mais movimentadas e dinâmicas do mundo, e liste nas linhas disponíveis alguns elementos de fixos e fluxos. Bom, a gente pode observar, né, de elementos fixos. A gente tem os prédios, a gente tem as lojas, as fachadas, e de fluxos a gente tem as pessoas, as notícias, as informações, os carros. A número 2. Leia o texto abaixo e observe o mapa para responder as questões. O trabalho no Brasil é proibido para menores de 14 anos. Dessa idade até os 15 anos, só é permitida a condição de aprendiz. Os 16 e 17 anos, o trabalho é liberado, desde que não comprometa a atividade escolar e que não ocorra em condições inadequadas com jornada noturna. A partir de quantos anos uma pessoa pode trabalhar legalmente no Brasil? A letra A. Bom, então, como a gente leu acima, né, 14 anos na condição de menor aprendiz. E a letra B, segundo o mapa, a lei sobre a idade mínima para trabalhar é totalmente cumprida no Brasil? Explique. Bom, analisando o mapa, a gente consegue ver que essa lei da idade mínima para trabalhar, ela não é cumprida no Brasil, e o mapa revela que em todo o país há crianças e jovens a partir dos 5 anos de idade que trabalham de alguma forma. Então, a gente tem que repensar, né, nessa questão do trabalho infantil e pensar muito também, né, no que a gente falou no início da aula, são as relações econômicas do nosso cotidiano, o que a gente leva dessas relações, né? O nosso tema principal hoje foi relações econômicas e relações, elementos fixos e fluxos, que são objetos que se referem às estruturas fixas, como os casas e os prédios, e os fluxos são criados para a gente chegar até esses determinados lugares fixos. Tudo bem? A nossa aula se encerra por aqui. O nosso conteúdo principal foi esse, e a gente fez a correção do ensaio geográfico. Na próxima aula a gente continua. Boa tarde.